O mês de maio de 1970 nos Estados Unidos marcou para sempre a história daquele país. Foi neste mês em que 4 estudantes foram mortos pelo exército americano em Ohio, né, na Universidade de Kent State. E hoje eu quero falar do gibi, deste gibi aqui, Kent State, 4 mortos em Ohio, que conta essa história. E, cara, eu preciso admitir pra vocês que esse aqui é facilmente um dos melhores gibis que eu li na minha vida. É um dos melhores gibis. Eu já adianto que eu quero agradecer a este homem aqui, ó, Darth Backderf, o mesmo cara que escreveu Meu Amigo Dahmer e também Eu Lixeiro. Eu não tinha lido nenhum gibi dele. Eu não tinha lido nenhum gibi. Esse aqui é o primeiro. E quando eu terminei de ler isso aqui, eu falei, putz, eu preciso procurar outros gibis desse autor, né? Mas agora eu vou explicar para vocês o porquê que eu gostei tanto desse gibi aqui, tanto desse gibi. Primeiro de tudo é o seguinte, os Estados Unidos, vamos contextualizar aqui, né? Os Estados Unidos nessa época ele estava participando, né? Estava ali enfrentando a Guerra do Vietnã. Para quem não se lembra, a Guerra do Vietnã, ela teve, né, no caso a guerra, um impacto muito grande na sociedade americana. Desde as pessoas que foram para a guerra até para quem não foi, né? Para quem foi, foram as pessoas que acabaram voltando cheio de traumas. Os Estados Unidos perderam aquela guerra. O Nixon, que estava ali, mandou milhares, sabe, centenas, sei lá quantas pessoas para os Estados Unidos, estava com a popularidade muito em baixa. Estava ali também na época ali, né, da Guerra Fria, então tudo tinha comunista dentro dos Estados Unidos ou não. Então era tempos de paranoia. E quem é que estava lutando contra a guerra do Vietnã? Quem é que estava dando voz para as pessoas que não queriam saber daquela guerra? Os estudantes, né? Os estudantes universitários espalhados pelo país todo estavam combatendo com greves, com manifestações, com, sabe, qualquer tipo de ação para demonstrar a sua insatisfação ali contra aquela guerra. E um dos estados que mais lutava, né, ali uma das cidades, enfim, um pedaço dos Estados Unidos que mais lutava contra essa situação era Ohio, por meio dos seus estudantes da faculdade Kent State. Então, assim, o pessoal da Universidade de Kent State estava lutando bastante contra essa situação, vários estudantes. É muito importante falar que o autor aqui, o Backderf, ele fez um trabalho extremamente minucioso de jornalismo de quadrinhos, né? Toda vez que a gente pensa em jornalismo, né, quadrinhos, jornalismo, quadrinhos, a gente já automaticamente acaba associando a figura do Joe Sacco, famoso por ter escrito Palestina, né, um dos gibis mais famosos de todos os tempos aí, que eu recomendo você ir atrás também. Então, assim, quando a gente pensa em jornalismo de quadrinhos, a gente pensa em Joe Sacco. Só que, assim, eu acho que a partir do momento que você lê Kent State, 4 mortos em Ohio, você também automaticamente vai acabar pensando no Backderf também, que ele fez um trabalho aqui, rapaziada, de construção de fatos. Ele foi atrás de tudo, assim, para ele poder contar a história da melhor forma possível. Então, assim, o que aconteceu? Estavam rolando manifestações anti-guerra em Ohio, ali na faculdade de Kent State, e na mesma época estava para rolar eleições para governador ali em Ohio. Então, assim, havia um clima muito ruim mesmo, na questão tanto política de eleições, quanto na política como um todo, como os Estados Unidos como um todo. Então, assim, o Backderf, ele constrói todo um cenário que, eu lendo esse gibi aqui,
é extremamente satisfatório você ler e automaticamente você já entender tudo. Ele conta como que era o estado da faculdade na época, como que era o estado de Ohio, como que era o estado dos Estados Unidos na época. Então, assim, você lê e automaticamente você já entende o porquê que Ohio, na época, era um centro de efervescência. Era um centro que ali estudantil que chamava muita atenção de Richard Nixon. Então é muito interessante ver como é que o autor constrói tudo isso, porque lendo você já entende, automaticamente você entende o que está acontecendo, e também ele constrói a história por detrás das pessoas, dos estudantes que estavam ali presentes no fatídico dia em que 4 estudantes acabaram morrendo. Então, assim, não é simplesmente o Backdurf ele chega e ele só mostra, né, o dia que aconteceu. Ele não, cara, ó, eu vou chegar, eu vou contar desde o dia 30 de abril até o dia 4 de maio. 4 de maio foi o dia em que realmente aconteceu o fato aqui em que o exército americano ele atirou em cidadãos, no povo americano ali. É muito, cara, assim, o Backdurf, ele fez um trabalho jornalístico aqui impressionante. E não só isso, ele vai explicando situações, assim, apareceu um elemento, assim, apareceu a contra-inteligência americana. Ele vai lá, ele explica, por exemplo, assim, ó, nessa página aqui, essa página aqui que eu acho que ela exemplifica um pouco do que eu estou falando. Aqui no primeiro quadro, ele conta a história da faculdade. Aqui no segundo, ele já acaba contando também como que era a situação das cidades ao redor, né? A cidade de Kent, aqui no caso. Ele fala também a questão da contracultura, né, que estava muito forte ali nos anos 70, no final dos anos 60 e início dos anos 70 nos Estados Unidos. Ele conta que como que era a população local, né, formada pelos não estudantes. Então, assim, é muito interessante a preocupação que o Backdurf ele teve em contar, em contextualizar absolutamente tudo. Então, assim, cara, à medida que a história vai acontecendo, você fica cada vez mais compenetrado na leitura, assim. Eu comecei a ler esse gibi e eu tava lendo ele de maneira devagar. Eu tava lendo ele de maneira bem devagar mesmo, mas a cada página que eu ia passando, eu queria ler cada vez mais. Eu falo assim, cara, eu preciso, sabe, terminar, eu preciso ver o que aconteceu no final, porque assim, você já sabe o que vai acontecer. Você sabe que 4 estudantes serão mortos ali no final do gibi. Mas mesmo você sabendo o que vai acontecer, o Backdurf ele constrói toda uma trama que você fica ávido, você fica, sabe, assim, cara, eu preciso saber o que vai rolar. Então essa é uma das diversas qualidades que o gibi tem. Ali também, Matheus, e a questão da arte, né? A questão da arte aqui, como você pode ver, não é uma arte convencional, não é aquela arte que você vai encontrar nos gibis de heróis tradicional. É uma arte que ela puxa muito pro lado underground e de ser, mas, por exemplo, assim, você não vai encontrar aqui em nenhum momento uma arte estilizada. É uma arte bem calcada no real, assim, né? De certo modo. É uma arte muito bonita. É um gibi que, em questão de enquadramento, sabe, de técnicas, ou algo parecido assim, ele não vai revolucionar. Ele não é um Asterios Polyp, ele não é um gibi do Frank Quitely, ele não é um gibi do Moebius, ele não tem nenhuma pretensão de ser um gibi revolucionário, tá? Então, assim, nessa questão estética, não espere nada espetacular que enche os olhos, mas ao mesmo tempo você consegue sentir
Por exemplo, assim, nesse quadro aqui, ó, de um homem aqui do exército olhando ao fundo os estudantes lutando contra a situação, é um gibi que ele tem até uma arte detalhada, se você for ver. E é muito interessante também que o Backderf ele se preocupa em mostrar a questão do exército americano, de como o exército estava tentando de qualquer jeito pegar a bucha de canhão, né? De pegar os estudantes para mandar lá para a guerra do Vietnã, uma guerra perdida, para construir toda uma geração perdida, né? É fato notório que essa geração que foi para a guerra do Vietnã é considerada uma geração perdida nos Estados Unidos, só foram se recuperar tempos depois, enfim. Cara, é um gibi muito bom. Eu tô repetindo isso pela milésima vez, porque assim, não sou eu que estou falando que esse gibi é muito bom. Aqui na contracapa do gibi, ganhou o prêmio Eisner, ganhou o prêmio Ringo, ganhou, olha, prêmio também na França, ganhou um Alex Award, foi eleito um dos melhores livros do ano pelo New York Times, pela NPR, também entrou aqui na lista de melhor graphic novel do ano pela Publishers Weekly. Olha, tem elogios da Forbes, da The New Yorker, do Le Monde Diplomatique também. Cara, esse gibi, ele é muito bom, galera. Ele é muito bom. E eu queria elogiar também aqui a editora Veneta. A editora Veneta, ela criou uma edição simplesmente perfeita desse gibi. Queria também elogiar o trabalho do Érico Assis aqui, que fez a tradução, porque é um gibi que tenho certeza que teve um trabalho aqui para pesquisar siglas, momentos, para contextualizar, para traduzir melhor aqui para o português brasileiro, né, para tentar deixar ele muito fácil, né, para a gente poder ler. E também eu queria elogiar o trabalho também do autor e da tradução e da editora, também porque o gibi ele é cheio de notas. O Backderf ele teve toda uma preocupação aqui em criar. Basicamente ele explica o gibi quadro por quadro. Ele vai explicando página por página aqui. Então você se aprofunda ainda mais aqui no gibi. Cara, deixa eu ver aqui. Pegar aqui, ó. A página de notas, ela basicamente ela começa na página 252 e ela vai até a página 279. Então, assim, é um gibi recheado, é uma obra que houve uma preocupação pesada para criar, para você entender tudo ali, o que foi que aconteceu. E você lendo esse gibi e você vendo a questão também da repressão da força policial para cima de estudantes, para cima da população em geral ali da cidade, você também consegue facilmente encontrar paralelos com a realidade brasileira. É muito interessante você ler, né? A gente acabou de passar pelo governo do Bolsonaro e a gente está vivendo isso também nas cidades e estados. É notório o que está acontecendo, por exemplo, agora no estado da Bahia e também em São Paulo, né? Pegando o famoso caso do que aconteceu no litoral paulista recentemente, em que tivemos uma forte repressão policial para cima de protestos pacíficos, para cima da população, em que a força policial ela acaba matando pessoas, matando população, né, mostrando essa força a serviço do Estado. Então é muito interessante você ler aqui Kent State, 4 mortos em Ohio, e também você comparar, fazer paralelos com o que acontece aqui no Brasil, só comprovando que o Estado, né, de repressão, o Estado militar, ele não é novidade no mundo, né? Aconteceu em 1970 nos Estados Unidos, acontece no Brasil desde sei lá quando. Então isso só mostra que Kent State, 4 mortos em Ohio, é uma obra extremamente atual, uma obra extremamente importante de você ler e de se ter, né? Tem aquela velha frase:
Ai, não existe gibi obrigatório. Existe gibi obrigatório. E eu posso te dizer que Kent State é um gibi obrigatório de você ter, de você ler. Esse gibi, ele saiu em... Deixa eu só confirmar aqui o ano certinho. Ele saiu em 2001. Não, 2001 não, perdão. Ele saiu em 2021 pela Veneta. Eu só fui ler agora nesse ano. Mas eu posso afirmar com total certeza para vocês aqui que estão me prestigiando que esse é uma das melhores leituras que eu fiz em 2023. Então eu recomendo de verdade para você Kent State, 4 Mortes em Ohio. Esse é um gibi que você não vai se arrepender. É um gibi caro, ele custa mais de R$100, tá? Acho que se não me falha a memória, o preço de capa dele é R$150, 160. É um gibi caro. Eu recomendo você ficar de olho nas promoções da Amazon, na promoção da Comic Boom, da Comics, enfim, né? Da livraria, que for da sua preferência. Porque é um gibi que vale você comprar e ter. Olha, você não vai se arrepender de verdade, gente. Assim, eu li e esse gibi me deixou tão impactado que eu decidi ir atrás das outras obras do Backderf que saíram aqui no Brasil, que se chama Eu Lixeiro, mostrando um período da vida do autor que ele era lixeiro, e Meu Amigo Dahmer, que acabou virando até série da Netflix. Esses dois gibis eles saíram pela Dark Side Books e eu vou atrás deles com toda certeza devido ao impacto que esse gibi aqui me causou. É jornalismo em quadrinhos, jornalismo da mais alta qualidade. Não fica devendo em nada a nenhum gibi do Joe Sacco, que também tem o costume de sair pela editora Veneta, tá certo? Então, pessoal, essa é a minha análise aqui de Kent State. Eu quero saber se você leu, o que você achou desse gibi, se você ficou tão impactado quanto eu aqui, ou se você achou apenas um gibi ok, não tem nenhum problema. Deixe seu comentário. Deixe seu comentário também se eu conseguir convencer você a comprar esse gibi, porque esse vídeo aqui é para convencer você a ler esse gibi. Então deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva e se você já está inscrito, não esqueça de ativar as notificações, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do canal. Tá certo, pessoal? Então eu fico por aqui e até o próximo vídeo do Nerd Mochilinha. Valeu!